Tudo está errado. O oceano não parece o mesmo. Não consigo saber onde estamos. Estamos... Essa foi a última transmissão coerente do tenente Charles Taylor, piloto experiente da Marinha dos Estados Unidos, antes de ele e mais 4 aviões desaparecerem para sempre. Era 5 de dezembro de 1945. 19 homens, 5 aeronaves militares, uma missão de treinamento de rotina. E então, nada, nenhum destroço, nenhum corpo, nenhuma explicação oficial que feche a conta. Mas o que a Marinha dos EUA registrou em seus arquivos, documentos que ficaram trancados por décadas, conta uma história muito diferente da versão que você conhece. Hoje vamos abrir esses arquivos juntos. Fort Lauderdale, Flórida. 14 horas e 10 minutos da tarde. 5 bombardeiros TBF Avenger decolam em formação perfeita. A missão era simples, um exercício chamado Navegação 19. Voar 160 milhas para o leste, soltar bombas de treinamento sobre os bancos das Bahamas, virar para o norte e retornar à base. 2 horas e meia, no máximo. O tenente Charles Taylor tinha mais de 2.500 horas de voo. Os outros pilotos eram treinados e calibrados. O céu estava limpo, o vento favorável. Não havia motivo algum para o que aconteceu a seguir. Às 15 horas e 40 minutos começa o pesadelo. Taylor contata a torre. Temos uma emergência, parece que estamos fora de curso, não consigo ver a terra. Repito, não consigo ver a terra. A torre responde. Outros pilotos da formação começam a ouvir. E o que surge naquelas comunicações arrepia até quem leu o relatório oficial centenas de vezes. Taylor diz que suas bússolas pararam de funcionar. Não uma, as duas. Ele acredita estar sobre o Golfo do México, mas os outros pilotos da formação não concordam. Há uma discussão no ar. Cada instrumento parece apontar para uma direção diferente. Um dos pilotos chega a dizer: "Se voarmos para o oeste, chegaremos em casa." Taylor recusa. Ele insiste que estão sobre o Golfo, muda o rumo para o norte, e ali, naquele momento, o voo 19 vira as costas para a terra firme e mergulha para dentro do desconhecido. As comunicações seguintes são fragmentadas, a estática aumenta, as vozes ficam mais distantes, e às 19 horas e 4 minutos a última transmissão é captada, tão fraca que mal dá para entender. Depois disso, silêncio. A Marinha dos Estados Unidos mobiliza uma das maiores operações de busca e salvamento da história até aquele ponto. Navios, aviões, centenas de homens. E então, às 19 horas e 27 minutos, um hidroavião Martin Mariner, modelo PBM-5, decola da base Banana River com 13 tripulantes a bordo. Sua missão, encontrar o voo 19. 23 minutos depois do seu lançamento, o Mariner desaparece. Um navio mercante na região registrou uma coisa perturbadora em seu diário de bordo, uma explosão no céu. Uma bola de fogo sobre o oceano, depois nada. Nenhum destroço do Mariner foi encontrado, nenhum colete salva-vidas, nenhum rastro. Em menos de 5 horas, a Marinha dos EUA havia perdido 6 aeronaves e 27 homens, em condições que nenhum investigador conseguiu explicar completamente. A busca durou dias. Cobriu mais de 380 mil quilômetros quadrados de oceano. O resultado? Zero. Foi nesse momento, com essa série de desaparecimentos absurdos na mesma região, que o mundo começou a olhar para aquela área entre a Flórida, Bermuda e Porto Rico com outros olhos. O Triângulo das Bermudas havia encontrado seu caso mais famoso e mais inexplicável. Mas espera, antes de eu revelar o que a Marinha dos EUA registrou em documentos que ficaram classificados por quase 80 anos, incluindo relatos de anomalias que contradizem completamente a versão oficial, preciso de algo de você. Se você é o tipo de pessoa que não aceita a história pronta, que quer cavar mais fundo e chegar na verdade, inscreve no canal agora, deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho. Porque aqui no Dono da História nenhum arquivo fica fechado, nenhuma versão oficial passa sem investigação, e o que vem a seguir vai mudar a forma como você entende esse caso. Por décadas a versão oficial foi simples e conveniente, erro do piloto.
Taylor teria se desorientado, confundido o Golfo do México com o Oceano Atlântico e levado os outros aviões para uma morte anunciada, caso encerrado. Só que há um problema enorme com essa explicação. O relatório da investigação da Marinha, disponibilizado gradualmente entre os anos 1960 e 1990, traz um dado que foi deliberadamente minimizado. Os outros 4 pilotos da formação não concordavam com Taylor. Eles tinham instrumentos funcionando, eles queriam voar para o oeste, e mesmo assim, sem liderança alternativa clara, continuaram seguindo as ordens de Taylor para o abismo. Isso não é simplesmente erro de piloto, isso é uma falha sistêmica que a Marinha não quis admitir publicamente, porque significaria reconhecer que seus próprios protocolos de comando colocaram homens para morrer. Mas tem mais. Pesquisadores que analisaram os registros atmosféricos daquele dia, cruzando dados do US Weather Bureau com registros de navios na região, encontraram algo que não aparece em nenhum comunicado oficial: campos magnéticos anômalos na região do sudeste das Bahamas, registrados em pelo menos 2 navios diferentes no período da tarde do dia 5 de dezembro de 1945. Bússolas desviando sem explicação. Equipamentos elétricos comportando de forma irregular. Coincidência? Talvez. Mas o Triângulo das Bermudas tem um histórico documentado e aceito pela comunidade científica de variações magnéticas extremas causadas pela sobreposição de correntes do Atlântico Norte com a formação geológica do fundo oceânico naquela região. Em certas condições, essas variações podem derrubar instrumentos de navegação da época com uma eficiência assustadora. E tem um detalhe que quase nunca é mencionado: o TBF Avenger era um avião que afundava rápido. Estudos posteriores mostraram que, ao bater no oceano sem controle, ele poderia submergir em menos de 1 minuto, levando tudo para uma profundidade onde nenhuma tecnologia de busca da época conseguia alcançar. Não houve cobertura, não houve milagre, houve física, numa região onde a própria física parece brincar com quem passa por ela. Mas então surge a pergunta que nenhum relatório responde. Por que, décadas depois, com sonar de alta resolução, satélites e robôs submarinos, nenhuma das aeronaves foi localizada? O fundo do oceano naquela área foi mapeado? Outros destroços históricos foram encontrados em condições piores? Os Avengers do voo 19 continuam desaparecidos? O caso do voo 19 não é apenas uma história de aviação. É o momento em que o mundo percebeu que existem lugares neste planeta onde as regras parecem mudar, onde a lógica tropeça, onde o racional não consegue dar conta de tudo. Isso moldou décadas de cultura, filmes, livros, teorias, pesquisas científicas sérias, mas mais do que a lenda, o que o voo 19 deixou foi uma ferida aberta na história militar americana. 27 homens que saíram para uma missão de treinamento e nunca voltaram. Famílias que nunca tiveram um corpo para enterrar. Uma marinha que fechou o relatório com um ponto final que nunca convenceu ninguém completamente. A verdade sobre o voo 19 pode estar em 3 lugares. No fundo do Atlântico, a centenas de metros de profundidade, onde a pressão e as correntes dispersaram qualquer evidência. Nos arquivos que ainda não foram totalmente desclassificados, porque sim, partes do relatório continuam restritas, ou numa explicação que a ciência ainda não tem vocabulário para descrever. O mistério do voo 19 continua sem resposta definitiva, e talvez seja exatamente isso que o torna tão poderoso. Ele nos lembra que ainda há coisas neste mundo que escapam do nosso controle e da nossa compreensão. E agora eu quero ouvir você. O que você acha que aconteceu com o voo 19? Erro humano de Taylor que condenou todos os outros? Anomalia magnética que destruiu os instrumentos e os desorientou completamente? Ou algo que ainda não temos como nomear? Deixe a sua teoria nos comentários. Eu leio todos, e as melhores entram no próximo vídeo. Se você chegou até aqui, você é exatamente o tipo de pessoa que esse canal existe para encontrar. Alguém que não aceita respostas fáceis. Então inscreve no canal, dá o like, ativa o sininho, porque a próxima investigação já está sendo preparada e ela vai abrir um arquivo que muita gente preferia que ficasse fechado. Até lá, continue questionando, continue investigando, porque a verdade não se entrega para quem desiste,